Salve, salve minha família, como é que vocês estão? Só de boa? Recentemente, uns vídeos atrás aí eu tô assistindo bastante canal Piuí, trazendo aqui pra vocês, vocês estão gostando, tá ligado? E me pediram pra estar reagindo à saga De Volta pro Futuro e vamos assistir junto aqui, entendeu? Essa aqui é a parte 1, se vocês quiserem a parte 2, só comentar aí que eu trago, certo? Vamos pra cima. É isso aí, família, vamos lá. Botei meu fone aqui, certo? Opa. Bota seu fone aí também, se não tiver vai sem fone e marcha na boneca. Deixei o like aqui, deixa o like lá também pra fortalecer, que os caras fazem um trabalho impecável, tá ligado? Bom mesmo. Gosto pra caralho, os caras assistem uma cota já. É isso, família. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve pra tá fortalecendo e bora assistir, hein? Play! Todo Bora mundo pro sabe vídeo. que o Steven Spielberg é um baita de um diretor, mas nem todo mundo conhece a carreira dele enquanto produtor. E esse cara tem um faro muito bom para criar filmes novos. Um bom exemplo disso é quando esse cidadão resolveu apostar no projeto de dois cidadãos, Robert Zemeckis e Bob Gale, que foi rejeitado por mais de 35 estúdios. Podemos jogar por aí? Não! Inspirado em obras da ficção científica como A Máquina do Tempo e Além da Imaginação, eles fizeram esse roteiro que contava a história de um garoto que viajava no tempo dentro de uma geladeira junto ali com o seu professor e um macaco de estimação. E aí a gente consegue entender por que esse roteiro foi rejeitado tantas vezes. Mas que péssima ideia. Porém, Spielberg olhou pra isso, viu que tinha futuro ali, botou a sua produtora no negócio, conseguiu vender esse projeto e neste momento a gente viu, primeiro, que esse menino não ia viajar numa geladeira, porque senão as crianças poderiam começar a entrar em geladeiras dentro de suas casas. O bom é que elas iriam sobreviver a uma bomba nuclear, né? Segundo, que o professor viraria na verdade um cientista e que o macaco de estimação seria alterado para um cachorro. E aí sim, com essas mudanças pontuais e algumas outras mais, aquele roteiro que foi negado por mais de 35 estúdios ganhou vida e se transformou em um dos maiores clássicos da história do cinema. De Volta para o Futuro. Cara, esse filme aqui faz tempo que eu não vejo. Lançado mano. em 1985 com direção de Robert Zemeckis, de Forrest Gump, roteiro dele e também do Bob Gale, que fez Viagem Sem Destino. De Volta para o Futuro se passa em 1985 e a gente conhece o jovem Marty McFly. Ele vive ali na cidade de Hill Valley, de boa, tranquilamente, e trabalha ali junto com um cientista meio maluco que tá cheio de cacarecos. E um desses cacarecos é uma JBL gigante, que ele conecta a guitarra dele e quando ele vai tocar, ele causa uma explosão. É que em 85 nenhuma caixa de som estava preparada para um Charlie Brown Jr., né? Esse local cheio de encrencas é a casa do Doc e o Marty combina com ele um encontro à noite, mas até lá a gente acompanha um pouco do dia a dia do Marty McFly em Hill Valley. A gente vê ele indo à escola, fazendo ali uma audição com a sua banda, ele andando de skate pelas ruas, se encontrando com sua namorada, a Jennifer, na praça principal da cidade e obviamente, como ele tá na praça, é claro que vai vir alguém, vai abordar eles com um panfleto para pedir uma moeda, que nesse caso é destinada a preservar a torre do relógio principal ali da cidade, porque há 30 anos ela foi atingida por um raio. E parece obra pública aqui do Brasil, porque até hoje não consertaram essa torre. Perto da noite, o Marty vai pra casa e lá encontra o pai dele, o tal de George McFly, sendo tratado que nem um merda pelo chefe dele, o Biff Tannen. E ele é humilhado, o cara só falta cagar na cabeça dele. Dá até uma raiva, dá vontade de entrar junto no filme pra bater no George McFly, porque o cara que aguenta isso, ele merece. É curioso, porque ele é tão fracassado que a gente, em um primeiro momento, nem cria empatia com ele, né? Dá um pouco de raiva dele. A gente não sente dó, a gente sente raiva. Tem o resto da família dele lá, o tio dele, os irmãos, a mãe, a Lorraine, tá todo mundo de boa. Só que o Marty, ele tem que sair de casa porque ele marcou lá com o Dr. Brown pra fazer um experimento. E quando ele chega nesse local, no estacionamento do shopping, está lá um DeLorean. E aqui a gente conhece duas coisas. Primeiramente, uma das duplas mais carismáticas e divertidas da história do cinema. E segundamente, talvez o carro mais icônico da história do cinema, que é esse DeLorean cheio de cacareco aí pra viajar no tempo. E é muito curioso, né, que eles escolheram um carro bastante exótico e que realmente tem um design que parece futurista. Sim. Pelo menos se comparado a tudo que havia em 1985. E aí, com algumas incrementadas ali, eles realmente conseguiram construir um carro que de fato parece pra
gente uma máquina do tempo. Até hoje parece. O curioso é que o Dr. Brown começa a explicar como é que funciona a tal da viagem no tempo e ele fala que o carro tem que atingir a velocidade de 88 milhas por hora, algo em torno dos 150. Só que a verdade é que esse DeLorean, ele era um carro tão ruim, mas tão ruim, que na vida real ele jamais chegaria nessa velocidade. Dizem as más línguas que esse carro penava para chegar ali nos 110 por hora. 110 km ou 110 milhas? 110 km. Não pode. Nem na banguela, na descida do morro, na banguelinha. Ali eu acho que ele conseguiria. Ah, isso É uma merda de carro! E nessa cena, como o Miguel falou, a gente conhece finalmente o Dr. Emmett Brown, interpretado pelo Christopher Lloyd, que virou simplesmente a maior referência quando o assunto é cientista maluco. Qualquer obra, não importa se é uma ilustração, não importa se é um filme, não importa se é a sua memória. Quando você pensa em cientista maluco, o padrão que vem foi esse daqui, cunhado pelo Christopher Lloyd como Dr. Emmett Brown. E assim, a verdade é que obviamente ele se inspira bastante no visual do Albert Einstein para fazer essa parada do cientista maluco e tudo mais, mas ele tem peculiaridades, a roupa, o jeito que ele se expressa, ele é super teatral, ele levanta as mãos, ele grita, ele é muito louco, tá ligado? E tem muita gente, inclusive, que fala que na verdade o Dr. Brown e aí o Marty McFly foram copiar o Rick and Morty, né? Complicado isso, né? Eles foram pro futuro e copiaram. Só pode ser isso, né? E a gente também vê aqui o Marty McFly interpretado pelo Michael J. Fox, que é o personagem que provavelmente tem o caso de demissão mais famoso do cinema. Isso porque desde o início o Michael J. Fox era o ator escolhido para interpretar o Marty McFly. Porém, ele estava ocupado com a série Caras e Caretas, as agendas não batiam e a produção se viu obrigada a trocar o ator desse personagem. E foi aí que surgiu o Eric Stoltz como Marty McFly. Eric Stoltz, que fez O Homem-Elefante, participou do Pulp Fiction e tá no grandioso A Mosca 2. Esse ator chegou lá na produção, gravou algumas cenas e a verdade é que o Robert Zemeckis não gostou do trabalho do cara. Eles tentaram realmente forçar esse maluco, já que a agenda do Michael J. Fox estava cheia, mas acontece que não rolou. Então eles chutaram a bunda do Eric Stoltz e esperaram a agenda do Michael J. Fox terminar e chamaram ele. Você tá demitido. Esse caso é muito emblemático porque, segundo dizem os envolvidos, o Eric Stoltz gravou a maior parte do filme. Teve muitas coisas que foram gravadas. Atualmente, a gente não tem acesso a essas cenas. O máximo que você encontra é um pequeno trechinho do Stoltz na lanchonete, que depois foi recriado com o Michael J. Fox, e dá pra ver que o tom de humor era um pouco diferente. Até as roupas do Marty McFly e do Eric Stoltz, elas eram todas escuras e tal. Ele era mais rosqueiro, né? Ele era mais rosqueiro, mais gótico, evanescente, e o Robert Zemeckis sentia falta do tom cômico, do humor nele. E isso aí o Michael J. Fox acabou trazendo. E eu achei melhor o Michael, tá? Se não fosse o Michael J. Fox, esse filme poderia ter sido bem diferente. Inclusive, acho que seria bem pior, tá? O Eric Stoltz é bizarro de bom nesse filme, é uma performance impecável. O DeLorean é movido a plutônio, então é muito caro, é muito difícil conseguir esse material. Então o Dr. Brown acaba se envolvendo com um pessoal meio perigoso, alguns terroristas, então ele fica ali com a cabeça dele ali a jogo, o pessoal vai atrás dele, tá ligado? Mas antes disso acontecer, a gente vê um teste de como é que funciona essa viagem no tempo. Ele vai só 1 minuto pro futuro. E cara, quando a gente vê esse carro andando, viajando no tempo, com os efeitos sonoros, com aquele fogo... Isso mesmo, efeito sonoro que eles copiaram do Nerdcast, olha isso. Que vergonha. O fato é que esses raios, esse fogo no chão, tudo isso é muito icônico, entendeu? Esse é muito memorável, cara. Verdade. É muito memorável. Inclusive, esse filme, ele consegue fazer a gente lembrar de todos os detalhes. Então, só de imaginar o DeLorean, você vai lembrar como funciona, por exemplo, um filme o painel de época, né, dele. O painel dele tem o tempo de novo, presente, onde se está, o tempo desejado e o tempo onde eu cheguei você a assistir estava. só... Ele tem essas 3 datas sempre presentes aí. E o Dr. Brown, inclusive, configurou, assim, em uma espécie de teste, logo depois que ele mandou o seu cão, ele botou o painel dele para 1955, que foi o ano em que ele teve a ideia do reator que faria com que toda a viagem do tempo fosse possível. Ele pensa assim, caraca, deixa eu lembrar, eu jovem, que legal, olha só que bacana, vou botar a data aqui e tudo mais. E o Marty McFly tá gravando tudo isso, porque o Dr. Brown falou pra ele, pô, grava aí, vai ser muito legal e tal. O problema é que, lembra dos terroristas? Então, o Dr. Brown roubou o plutônio deles, e aí eles aparecem aqui e matam o Dr. Brown a tiros.
Eita, E aí o Marty McFly se vê naquela situação de perigo, sem saber o que fazer, ele entra no DeLorean e decide que vai fugir desses terroristas. O problema é que esse DeLorean, ele não sofre para chegar a 110 por hora, não. Ele chega a 144 km por hora, ou 88 milhas por hora, que é justamente a velocidade que ele precisa alcançar para viajar no tempo. E assim, Marty McFly vai parar em 1955. O Marty bate o carro dele lá em 1955 num celeiro, o pessoal acha que ele é um alienígena, ele sai correndo, sai vazado e acaba se encontrando, olha só, com a versão jovem do pai dele lá numa cafeteria. E está lá o George McFly jovem sofrendo um bullying do Biff, como ele sempre sofreu, porque ele é um banana. Só na segunda eu achei... Oi, tem alguém em casa? Hã? Pensa, McFly. Ele é um banana. Tiração, No meio né, de toda essa confusão, Marty McFly descobre que seu pai, além de boca aberta, também é um pouquinho tarado, porque ele sobe nas árvores para espiar as mulheres trocando de roupa e etc. Porém, como bom banana que é, ele acaba caindo dessa árvore. E o Marty McFly tá vendo essa situação e percebe que o pai dele caiu no meio da rua e vai ser atropelado. E aí ele sai correndo, salva o seu pai dessa situação, mas acaba se machucando, apaga. E quando ele acorda, ele está justamente na casa de quem? Da sua mãe, a Lorraine, que aqui está na versão jovem dela, obviamente. Assim, tá na Meu nome é cabeça. Lorraine Baines. E cara, ele chegar na casa da Lorraine, ser cuidado por ela, que ela começa a arrastar a asa pra ele, começa a dar em cima dele pra caramba. E a gente assiste o filme e percebe, isso tá muito errado. O Marty McFly vê isso e fala, isso tá muito errado. Só que ela não sabe, entendeu? Calma aí, mulher! Mas é legal que o filme aqui já começa a brincar com as mudanças que acontecem no tempo, porque na linha do tempo original, o George McFly seria atropelado, acabaria recebendo os cuidados da Lorraine e ali começaria o relacionamento deles. Só que aqui o Marty se enfiou no meio e agora a mãe dele tá interessada no Calvin Klein, porque no caso ela vê que a cueca dele tá escrito Calvin Klein e ela deduz que aquele é o nome dele. É um bom nome. É uma boa piada que eles ficam fazendo no filme, chamar ele de Calvin Klein, tá? Por que você está me chamando de Calvin? Ah, é o seu nome, não é? Calvin Klein. Está escrito na sua cueca que... As ideias. Usar os mesmos atores pra fazer a versão mais jovem é uma artimanha antiga do cinema. Vários filmes já fizeram isso. E aqui eles fazem muito bem, porque a maquiagem desses atores mais velhos funciona, entendeu? Não é uma maquiagem estupidamente incrível, que tu fala, nossa, essa pessoa é realmente velha. Dá pra perceber que de fato é uma pessoa jovem com uma maquiagem de velho, mas funciona pra caramba, porque quando ele vai pro passado e ele vê a mãe dele, ele consegue correlacionar e a gente correlaciona junto. E principalmente a maneira como isso funciona foi muito bem pensada, porque o que eles fizeram? Nós temos os atores e é mais fácil a gente envelhecer do que a gente rejuvenescer eles. Então, em vez de tentar fazer aquela parada meio A Órfã 2, que pega um adulto de 40 anos e quer convencer a gente que tem 8 anos de idade, e aí vira um completo episódio de Chaves, eles fizeram o contrário. Então, assim, envelhecer é um pouco mais fácil. Aí quando vai pro passado e a gente vê os atores com a aparência normal deles, com um pouco de maquiagem, obviamente, isso acaba sendo muito mais aceitável do que se eles tivessem tentado fazer o contrário, entendeu? Verdade. Todo mundo bem em 85 e aí todo mundo criança em 55. Ia ficar bizarro. E também foge daquela artimanha que pra mim é meio paia, mas às vezes é necessária, de colocar outro ator pra fazer a versão jovem do personagem, né? Porque nesse caso, sim, às vezes tem que fazer, mas que bom que não precisaram, né? Isso! Ele janta com a família da Lorraine e depois ele sai daquele rolê que ele começa a se preocupar onde é que isso pode acabar, pega uma lista telefônica e encontra o Dr. Brown de 1955. Ele chega na casa do velho, começa a trocar uma ideia e o velho, em primeiro momento, acha que o Marty é maluco, né? Porque tá falando de viagem no tempo e tal. E por mais que ele tenha essa ideia, ele perceba isso, ele é um cientista, não parece ser real. Tá conversando besteira. Mas depois que o Marty mostra um vídeo onde tá o Marty McFly e a versão do Dr. Brown mais velha, aí o cara se convence. Ele fala, Great Scott! É verdade. Great Scott! Só um comentário aqui, antes dele ir falar com o Doc, ele tá tendo uma janta ali com os parentes e tal, e tem um cara que no futuro seria preso, e ele tava sendo libertado lá no futuro e tal, e em 55, esse cidadão é apenas uma criança. E aí o filme mostra essa criança no chiqueirinho, e o Marty olha pra ela atrás das grades do chiqueirinho e fala assim, vá se acostumando, tio. Cara, é muito bom isso. Quer dizer que você é o meu tio Joey? Então é melhor se acostumar com essas barras.
O Marty explica pro Doc como é que funciona a parada, fala do plutônio, só que aí o Dr. Brown fala pra ele, cara, a gente não tem plutônio aqui, que isso? Não tem como a gente fazer essa parada, a gente precisaria de alguma outra fonte de energia, e teria que ser muita energia, teria que ser, sei lá eu, a energia de um raio. E é nesse momento que o Marty McFly se lembra da maluca na praça, pedindo moeda, que falou pra ele que há 30 anos um raio atingiu o relógio da torre. E aí ele fala isso pro Dr. Brown, e aí eles começam a elaborar um plano pra direcionar a energia daquele raio que vai cair em alguns dias diretamente pro DeLorean, e aí sim permitir que o Marty McFly volte pro seu tempo. Aí parece simples, é só pegar, arrumar o carro, esperar o dia certo, pegar o raio e fazer a viagem. O problema é que o Marty trouxe uma foto do futuro onde mostra a família dele, ele e seus irmãos. E ele percebe que o irmão dele começa a desaparecer. Isso porque o tempo no passado foi mudado. Naquele dia que o Marty McFly salvou o George McFly de um atropelamento e foi parar na casa da Lorraine, acabou mudando os eventos e assim, talvez ele não exista mais. Ele tem que fazer alguma coisa para juntar novamente George McFly com Lorraine McFly. Que nessa época era Lorraine outra coisa. Lorraine Warren. Uma boa história, homem. Pensando em motivar o George McFly, ele tem uma ideia maravilhosa que é chegar na casa dele com uma máscara ali, com equipamento, fingindo que é um alienígena chamado Darth Vader do planeta Vulcano, falando, meu, toma uma atitude, vai atrás da Lorraine. Meu nome é Darth Vader. Eu sou um extraterrestre do planeta Vulcano. E aí o George McFly fica se borrando de medo e decide que vai chamar a Lorraine Warren pro baile, que era o local onde eles dariam ali o seu primeiro beijo. Só que quando ele vai fazer isso, quem é que aparece? Biff Tannen. O Biff, que nessa época arrasta uma asa gigantesca pra cima da Lorraine, ele vê o George McFly ali, já vai cagar na cabeça do cidadão, e aí o Marty, vendo essa cena, decide que ele vai interferir e vai ajudar o seu pai. Então ele vai lá, dá um socão no Biff e sai correndo, e se inicia ali toda uma perseguição por Hill Valley, o Biff de carro, o Marty McFly de skate, eles começam a ir de um lado pro outro. Aí começa o chores, né? E aí só os loucos sabem o que acontece, né? Essa galera vai andando e disso os loucos sabem. Só no skate sabem. Esse cara é filho e da o Biff, mãe. pra mostrar que é louco, acaba caindo num monte de esterco. Nossa. Acontece que ajudando o George McFly, a Lorraine viu aquilo ali e falou, caraca, ele é muito heróico. Que homem. Que homaço. E aí ela convida ele pro baile da escola. E ele percebe, caraca, eu tô fazendo tudo errado. Não quero minha mãe lá. Que bosta. O Marty, cada vez mais afundado nessa situação, decide armar um novo plano com o George McFly. Agora é um teatrinho. Ele fala assim, ó, eu vou levar ela pro baile, mas aí eu vou começar a ser muito escroto com ela. E nesse momento você vai aparecer, abrir a porta do carro, vai me tirar, vai me dar um socão no estômago e você vai virar herói aos olhos dela. E aí eles combinam isso, tá tudo certo. Chega a noite do baile, que também é a noite do raio, e o Marty McFly tá dentro do carro com a mãe dele, e assim, ela era bela, recatada e do lar. No entanto, quando eles ficam sozinhos, a gente percebe que essa mulher, ela quer saber já de vape, ela já tá numa vibe de querer beijo na boca. E beijo em outros lugares, tá? Ela fala um negócio que me pegou um pouquinho, que ela fala assim, eu já fiz isso outras vezes. Aí a gente fica assim, caraca, do que ela tá falando? Marty, eu vou fazer 18 anos. Já estacionei várias vezes. Que velha safada! Ah, que safada! Ela é muito safada e ela investe, ela vai pra cima Nossa. e beija o próprio filho. E nesse momento a gente tapa os olhos, não querendo ver isso que tá muito errado, mas felizmente acontece uma coisa que salva essa situação tenebrosa, que é ela perceber que tem algo errado. Ela comenta, te beijar é como se eu estivesse beijando o irmão meu, isso não tá certo. Quando eu beijei você, foi como se eu beijasse o meu irmão. Rola ali uma estranheza e a gente fica pensando pra onde isso vai, mas a gente nem vai ter oportunidade de saber, porque nesse momento quem aparece ali, Biff Tannen, que depois de ter se enfiado num caminhão cheio de esterco, tá morrendo de raiva do Marty McFly. Então ele abre a porta do carro, arranca o McFly dali, entrega pros seus capanguinhas, pros seus amigos, e ele sim entra no carro pra ficar com a Lorraine. Pra ficar não, pra abusar dela. Pilantra safado. Pra
abusar da Lorraine. Só que neste momento, o grande banana da história, o homem mais idiota de Hill Valley, George McFly, aparece para botar o plano em prática, entendeu? Porque ele obviamente estava atrasado ali. Então ele chega ali, abre a porta, pronto para dar um soco no Marty McFly e de repente não é o Marty, mas sim Biff Tannen. E aí ele começa a dar para trás e a gente pensa, não acredito que esse idiota não vai fazer nada. Mas nesse momento um anjo vem e sopra no ouvido dele, faça algo. E aí ele simplesmente mete um soco na cara do Biff. Amém. O problema é que o Marty McFly foi preso pelo Biff e seus capangas no porta-mala do carro da banda que ia tocar no baile. E aí ele fica lá batendo, não consegue sair do carro, o pessoal que ia tocar acaba ajudando ele. Mas numa dessas, o guitarrista acaba machucando a mão e assim ele não conseguiria tocar. Nesse momento, o filme já tinha demonstrado que o Marty McFly era guitarrista, ele lembra da habilidade dele e fala, pode deixar que eu toco. Afinal, ele tem que tocar. Isso é importante porque se eles não dançarem junto ali, o George McFly junto com a Lorraine, eles não vão se beijar e esse amor não vai acontecer, entendeu? Ele tem que fazer todo o ciclo pro futuro acontecer. Então ele vai lá, começa a tocar uma música calma e tal, só que ele olha pra mão dele e ela começa a desaparecer, porque lá o George não tá chegando na Lorraine, ele não tá tendo atitude, entendeu? Então não vai acontecer o futuro. Ele fica desesperado, só que novamente vem aquele anjo, sopra no ouvido do George e fala assim, beija ela. E aí quando ele faz isso, o George McFly consegue consertar o futuro, a foto aparece ele e seus irmãos, ele está de volta e ele fica tão feliz que ele faz um solo de guitarra absurdo. Mais do que isso, ele toca Johnny B. Good, uma música de 1958 famosíssima. Só que ele tá em 1955, ninguém sabe que música é essa, que som é esse. E ali a gente vê que um dos caras que tava no baile é primo do Chuck Berry, o verdadeiro autor de Johnny B. Good. E aí ele liga pro cara e fala, meu, lembra aquele som que você tava querendo fazer? Escuta isso aqui, ó. E aí o filme deixa entender que Chuck Berry ouviu isso de um baile, depois fez a música e que na verdade é um grande plagiador, né? Ele não criou nada, ele copiou Marty McFly. Quem não sabe fazer, copia mesmo, Copia mesmo, ele fica tão feliz tocando aquela música e vendo que ele conseguiu consertar o futuro, que ele começa a tocar e ele se empolga e faz um super solo heavy metal e tal. E isso acaba assustando todo mundo que tá envolvido ali e ele lança, vocês não estão preparados pra isso ainda. Guess you guys aren't ready for that yet, but your kids are gonna love it. E eu adoro como esse filme consegue botar no roteiro algumas características que não estão ali a esmo, elas servem pra alguma coisa. Então no início do filme ele tá tocando guitarra, pra aquilo ele tocar no final, mostra que ele tem habilidade com o skate, pra no futuro, quer dizer, no passado ele conseguia escapar dos capangas e tal. Então mostra que esse filme aqui consegue desenhar muito bem, todas as pontas que ele solta, ele conecta depois, né? Puxa, eu gosto muito que ele é abordado pela maluca da Praça do Relógio, aí tem toda essa história do raio, isso parece totalmente perdido lá no começo do filme, mas depois é exatamente o que permite que ele vá voltar pro futuro. Então esse filme ele coloca vários elementos, ele sempre bota esses apontamentos que depois vão se conectar. Esse filme não tem ponta solta. Este foi o melhor filme que eu já vi. Após garantir a sua existência, ele vai até a cidade onde tem aquela torre do relógio, se prepara com o Dr. Brown para fazer a missão, só que tem um rolê. Lembra que no futuro o Dr. Brown vai ser baleado? Então ele resolve que vai avisar o Dr. Brown disso. E o Dr. fala, não me avisa, você não pode mudar o futuro, isso é muito perigoso. Então ele escreve uma carta e fala, lê isso aqui em algum momento, você tem que ler isso aqui. O Dr. Brown fala, eu não vou ler. Ele rasga a carta e joga ao vento. Eu me recuso a aceitar a responsabilidade! Como o tempo é pouco e tá fazendo um barulhão de tempestade, ele é obrigado a entrar no carro e se preparar para fazer a missão, porque faltam apenas poucos minutos para aquele raio atingir a torre. Então ele entra no DeLorean e o Dr. Brown fez todos os cálculos ali. Então o Marty tem que ir a tal distância, começar a acelerar em tal momento, porque aí o DeLorean vai chegar a 144 km por hora na hora certa que o raio vir. E quando finalmente o Marty faz isso, dá tudo certo. Na verdade tá tudo errado, que esse final aqui é tenso pra desgraça, porque o negócio desconecta lá de cima. Aí o Dr. Brown tem que descer, conectar lá embaixo. Jesus, você tá olhando o filme e você fica assim... Meu Deus do céu! Estou ficando nervoso! Essa aqui é uma situação complicada. Parece eu quando tô tentando conectar um cabo de rede em algum lugar, aí o cabo não alcança, daí é uma luta, mas Marty McFly consegue, no momento certo ele passa a 144 km por hora na banguela e finalmente volta para 1985. Ele finalmente volta para 1985, ele tá feliz e tal, só que ele lembra que o Dr. Brown foi baleado e tudo mais. E quando ele volta, tá bem naquela perseguição com os terroristas que eles acabam batendo o carro e dá uma confusão desgraçada. Acho até que eles morrem nesse rolê, tá?
filme não deixa claro, mas eles batem, né? Morre, diabo! E ele vai até o corpo do Dr. Brown, triste pela morte do seu amigo, e ele percebe que ele estava usando um colete à prova de bala e que aquela carta que ele escreveu pro Dr. Brown, o Dr. conseguiu recuperar, remendar, e ele conseguiu essa informação, e é por isso que ele colocou aquele colete. E assim, ele está vivo agora. Mas e aquela conversa sobre estragar os fatos futuros, o espaço-tempo contínuo? Eu pensei... E daí? Marty vai para sua casa, dorme e no dia seguinte ele encontra uma realidade bem diferente da que ele deixou. Porque como ele fez o pai dele no passado ter coragem, agora no futuro ele não é mais um bananão, entendeu? Ele se impõe, ele é um galanzão, ele escreve livros, a mãe dele está no shape, está incrível, os irmãos dele são bem-sucedidos. Ele conseguiu fazer um futuro muito melhor do que era. E o Biff, que antes cagava na cabeça do pai dele, agora é o ajudante de George McFly. Tá dizendo então que ele contratou o cara que abusou da mulher dele no passado? Me perdoa, meu Deus! Exatamente. Assim, se a gente for parar pra ficar analisando todos os pormenores de Volta pro Futuro, você pode se incomodar com algumas coisas, porque cada ação que o Marty McFly tem no passado, por menor que seja, gera grandes consequências, e são consequências que às vezes, se você ficar pensando logicamente, talvez não façam tanto sentido. Mas esse filme, ele é uma ficção científica muito mais voltada ao entretenimento, ao humor, a um drama familiar, e essas coisas ganham a gente de tal maneira que esses detalhes passam completamente batidos. Porque não é pra ser uma ficção científica pesada, que fala sobre escolhas e tal, e como é que o futuro muda completamente, aquele lance de tu voltar no passado e pisar num galho errado, você pode acabar com o futuro. Não é assim. É mais uma parada leve, divertida, e esse filme, ele é tão efetivo em fazer isso, e ele te deixa feliz também. Porque lembra que o nome do shopping era Two Pines? O que acontece? Quando o Mark vai pro passado, ele acaba batendo num dos pinheiros, e fica só um pinheiro. E agora o nome do shopping é Lone Pine Mall. Então o filme mostra que cada detalhezinho, cada coisa que ele mudou no passado, ele vai ser diferente no futuro. Não completamente, mas o suficiente pra você olhar e falar, nossa, que legal. Verdade. Muito bom. É muito recompensador pegar esses detalhes do filme, entendeu? Hoje em dia a gente vê os filmes, o easter egg, assim, ai, apareceu o Juquinha do MCU, olha o Juquinha lá no fundo. E pode ser legal ver o Juquinha, entendeu? Mas é muito mais recompensador quando a mudança é assim, ela realmente cria algo novo, entendeu? Um detalhe vira uma parada diferente, você fica ali, você acha legal. E pra mim, o maior mérito, talvez, de todo esse filme é conseguir pegar um conceito tão high-tech quanto viagem no tempo, quanto interferências, linhas temporais, complexo, e fazer uma aventura divertidíssima. E esse filme ainda tem um dos melhores cliffhangers da história, que é esse final que te coloca pensando assim, cara, o que vai acontecer agora, entendeu? Porque o Marty tá de volta com a sua namorada, tá feliz, tranquilamente, e o Dr. Brown chega lá com um DeLorean futurista, pega um monte de lixo, coloca no carro e fala que agora o carro funciona à base de energia orgânica, que ele consegue fazer ele num reator dentro do carro dele, e fala que ele tem que ir pro futuro, porque se ele não fizer isso, consequências graves acontecerão. E aqui no final a gente percebe que o Marty McFly conhecia o verdadeiro DeLorean, porque ele fala pro Doc assim, poxa Doc, mas aqui a gente não tem estrada o suficiente para alcançar 144 km por hora, entendeu? E aí o Doc responde para ele, estradas? Para onde vamos, não precisamos de estradas, Marty. Para onde vamos não precisamos de ruas. Então ele entra no carro com a sua namorada, dá a volta na esquina, levanta voo e vai! Agora o DeLorean voa. De Volta para o Futuro custou 19 milhões e faturou 388, tornando-se a maior bilheteria de 1985. Foi muito bem avaliado na crítica e é tido por muitos como um desses grandes clássicos. É um filme, pra mim, sem defeitos. Esse filme é muito, muito, muito bom. Cada pontinho que ele coloca na trama, ele vai conectar depois. As atuações são boas. Toda a parte da direção também é muito boa. Esse filme, cara, não tem o que falar, ele é perfeito. Isso aqui esquece. Elite. Esse filme é maravilhoso, ele é impecável, ele virou uma referência em Viagem no Tempo. Não à toa já foi reverenciado em todas as produções de todas as décadas, tá em Vingadores Ultimato, tem Rick and Morty, que é a versão animada de Volta pro Futuro, tá em Toy Story, tá em Rango, cara, tá em tudo quanto é lugar, porque é uma obra única. E a trilha sonora do Alan Silvestre? Ai, arrepiei, tô tudo arrepiado. É maravilhosa. Esse filme tem muitos pontos que a gente ainda não falou, porque essa trilogia, de modo geral, ela é muito bem encaixada, ela é muito redondinha, e a gente vai ver que, por exemplo, de Volta pro Futuro, esse primeiro filme tem um design
de produção maravilhoso, porque a gente volta pra 55, o filme consegue nos vender aquela década, a gente vai pra 85, tem toda essa criação de um ícone que é esse DeLorean, essa máquina do tempo, mas aí De Volta para o Futuro 2 consegue elevar isso tudo com um design de produção ainda mais robusto, ainda mais complexo, entende? Esse aqui é um filme que ele é impecável, mas é impressionante como conseguiram fazer uma continuação que é tão boa quanto, e ela também é tão única, sabe? Tão especial. Cara, De Volta para o Futuro é maravilhoso. Pra mim também é um filme 10 de 10. Tem ideia que De Volta para o Futuro, ano que vem, vai fazer 40 anos. Tá porra. 40 anos. E me arrisco a dizer que só não fizeram um remake porque o Christopher Lloyd e o Michael J. Fox estão vivos. Eu espero que o remake nunca aconteça. Nunca aconteça. Amém. Com tanto sucesso, a Universal Pictures encomendou não só uma continuação, mas duas, o que era um pouco incomum para aquela época, mas assim, né, o filme custou pouco e fez uma grana desgraçada, então é óbvio que eles queriam aproveitar isso aí. Lançado em 1989, novamente com direção de Robert Zemeckis e agora o roteiro apenas do nosso querido Bob Gale, De Volta para o Futuro 2 começa diretamente depois do primeiro filme, com aquela mesma situação que a gente viu. O Dr. Brown aparece lá, fala pro Marty que ele tem que entrar no carro e ir pro futuro, que ele não pode explicar muita coisa, porque o futuro dos filhos do Marty está em risco. São seus filhos, alguma coisa tem que ser feita em relação a eles. E aí o DeLorean alça voo e esse pessoal todo vai diretamente para o futuro de 2015, que é muito diferente do que a gente viu aqui, porque tava cheio de carro voador e não tinha nenhum Fiat Uno rodando pelas ruas. Mas o que tinha era uma nova atriz pra fazer a namorada do Marty, que muda e a gente nem se importa, né? Eu fui demitida! A gente não se importa e o Doc também não, porque quando eles chegam no futuro, a Jennifer começa a fazer várias perguntas, várias, e o Doc decide então que o ideal é botar ela pra dormir. Bem dormida, bem dormida, bem dormida. Não é exatamente isso, é um pouco diferente, ele usa um dispositivo ali que deve ter a ver com diazepam, sei lá eu. Diazepam spray. E coloca a menina pra dormir. Vai dormir! A desculpa que o Doc dá ao colocar a garota pra dormir é que ela não é essencial pro que eles têm que fazer. Ele não mentiu, tá? De fato ela não é, tá? Porque ela fica dormindo e eles vão fazer a missão deles. Mas o que acontece fora do filme e é dentro da produção do filme em si, é que no final do primeiro filme eles colocam a garota dentro do carro. E eles não sabiam que isso aqui ia ter continuação, entendeu? Então o que acontece? Como o filme termina com ela dentro do carro, eles tinham que dar um jeito agora de botar ela pra dormir. Porque, assim, como é que faz a continuação? Não era pra ter ela aqui, sabe? Ela ia atrapalhar o Marty McFly, então quer saber? Vamos fazer um dispositivo, deixar ela dormindo e assim ela ficará o filme inteiro. Quase todo, na verdade. Machista! O Doc explica pro Marty que a treta é a seguinte, o filho dele vai ser condenado a 15 anos de prisão. E na sequência, a filha do Marty vai tentar ajudar o filho dele e vai ser condenada a 20 anos de prisão. Então eles precisam fazer alguma coisa para impedir que isso aconteça. O Marty precisa impedir que o filho dele se envolva com o Griff, que é o neto do Biff Tannen. Só que antes disso ele vai dar todo um rolê por Hill Valley em 2015 e vai ficar impressionado com essa cidade futurista que tem tênis que se amarra sozinho, tem jaqueta que se ajusta ao tamanho do corpo do usuário, tem carro voador que a gente já mencionou e obviamente tem um holograma de Tubarão 19 que quase engole o Marty McFly. Cara, esse filme é foda. Chegando na lanchonete, o Marty McFly encontra o velho Biff e também o tal do neto Griff ali, que é igual o Biff na questão ator e também igual o Biff na questão babaca. Ele é tão escroto quanto o avô, fica lá azedando todo mundo, sendo um babaca, um escroto. Escuta, vovô, eu já disse 2 mãos de cera no meu carro e não uma! Claramente um babaca. O filho desengonçado do Marty aparece e aí tem aquela safadagem que a gente já viu várias vezes em alguns filmes também, que é tipo assim, o filho, o neto, o parente é interpretado pelo mesmo ator. E aqui o filho do Marty McFly é interpretado pelo Michael J. Fox também. Um pouquinho diferente, com uma cara um pouco mais tonta e fazendo uma atuação mais tonta também, né? Mais atrapalhado e tal. Só que o Michael J. Fox já é tonto assim nesse filme, então quando ele faz o personagem tonto, ele fica tonto ao quadrado, sabe? Sabe qual é o problema, Griff? É que eu ainda não sei se devo, porque eu acho que eu tenho que conversar com meu pai. Fato é que o filho do Marty McFly acaba se envolvendo numa confusão, vai parar do lado ali da lanchonete pra dentro, e aí quando o Griff vai puxar, ele puxa o Marty McFly, que acha que é o filho do Marty McFly, porque é feito pelo mesmo ator, entendeu? Eu também me confundiria. As fotos são idênticas. Só que o Marty McFly é muito mais marrento, entendeu? Então ele responde o Griff, ele desafia o Griff, e quando o Griff o desafia, quando ele insinua que o Marty McFly é covarde, aí o Marty McFly mostra que não é nada disso, dá um soco no Griff e
se inicia uma perseguição pela Hill Valley do futuro. E dessa vez, o Marty McFly não vai estar de skate, não. Ele vai estar de hoverboard. O skate futurista, sem rodinhas, o skate voador, que todo mundo usava em 2015, né? Eu tinha um desse e acabei vendendo pra comprar um carro. Todo mundo tinha. No fim, a gangue do Griff acaba sofrendo um acidente e eles são presos. Gangue presa! O início desse filme aqui é um deleite pra quem gosta de referências, principalmente a referência de marca, porque aparece toda hora ali uma inserção de Pepsi, de Pizza Hut, de Nike. O tempo inteiro aparece coisa ali, parece um grande plano preto pra vender coisa. Tipo, tem coisas muito peculiares, tá ligado? Que nem skate. Um detalhe é que eles conseguem vender essas marcas de uma maneira muito legal, porque a Nike é inserida, mas ela tá aqui com aquele tênis que se amarra sozinho. Pô, massa pra caramba. Que anos depois, inclusive, foi produzido pela Nike em uma campanha muito mais publicitária do que qualquer coisa e tal, mas que desde sempre virou um ícone quando o assunto é calçados. A Pepsi aparece com uma garrafa toda diferentona, a pizza é pequenininha, e aí eles colocam numa espécie de micro-ondas e ela finalmente ganha o seu tamanho original. Assim, pra quem gosta dessas paradas visuais, vai adorar esse início, que ele é cheio de estímulos visuais, é muito massa. E pra quem gosta de que eu queria falar, de perceber coisas visuais. também, que quando o Marty vai brincar lá no fliperama de arminha, sabe quem tá lá? Quem? O Frodo. Senhor Frodo. Na verdade não é o Frodo, é o Elijah Wood, né? Pequenininho ali, criancinha, bem da hora. E outra coisa muito legal desse início aqui é que ele brinca com esse lance da repetição das coisas que a gente já viu, entendeu? Então novamente vão falar que tem um problema no relógio, novamente vai ter uma perseguição na cidade com um skate, agora voador. Então tem várias cenas que eles são tipo uma poesia visual, você tá vendo ela sendo repetida. E aí você pensa assim, mas isso não se torna cansativo? Não, porque esse filme aqui tem um dos designs de produção mais incríveis de todos os tempos. Então a lanchonete, ela é tão atrativa, ela é feita de um jeito diferente, entendeu? Essa imaginação de futuro é incrível. Não é tão parecido igual a lanchonete, aí não vai ter atendente. São TVs com rostos de atendentes, a cidade vai ter os carros voadores, vai ter o hoverboard, entendeu? E sabe que esse filme aqui foi visionário? Porque quando ele tá lá na lanchonete, o pessoal faz uma parada temática anos 80. E hoje em dia, sabe, a gente tem essa nostalgia com anos 80. Olha isso Stranger Things aí, entendeu? Toda hora eles referenciam essas coisas da cultura pop. Assim como nos anos 80, o pessoal referenciava anos 50, entendeu? Você assiste esse filme e tem vontade de estar nessa cidade. É isso que acontece. E que visual, hein? São Paulo não tem isso. Como o Marty McFly consegue livrar o filho dele, o Jornal do Futuro se atualiza e agora mostra que em vez do filho dele, quem foi preso foi a gangue do Griff. Então ele conseguiu fazer a missão dele e antes de ir embora ele tem a infeliz ideia de passar numa loja e pegar um almanaque de resultados esportivos de vários esportes. E ele pensa assim, caraca, se eu souber o resultado eu posso apostar e ganhar uma graninha. Ele foi ganancioso, tá? Animal! Burrão! O Doc percebe que o Marty vai fazer isso aí, fica indignado, pega essa revista e fala, olha, o que você tá fazendo é errado, você vai acabar ferrando o futuro com isso aí. E joga aquele almanaque no lixo. E olha só, quem vê isso aí? O Biff velho. E ele percebe, caraca, os caras estão falando de futuro, tem essa máquina aqui que vai pro passado. E se eu pegar esse almanaque e levar pro meu eu jovem e falar, olha, aposta nos vencedores, eu ficaria rico, eu ficaria poderoso. Essa vai ser a minha melhor vigarice. E é exatamente isso que ele começa a fazer. Então ele segue o Doc e o Marty. Eles foram aonde? Na casa da Jennifer. A Jennifer desacordada, tá lá, ela acaba acordando na sua casa do futuro. Ela é levada até lá, onde ela inclusive vai ver a sua versão um pouco mais velha. E nós vamos ver várias situações ali. A gente vai ver o Marty McFly de 2015 conversando numa videochamada, tomando um verdadeiro golpe numa videochamada. E sabe quem é que ferra ele? Quem? O Flea, do Red Hot Chili Peppers. E se não der certo, Needles, eu posso ser demitido, é ilegal. Ah, Gitz jamais vai descobrir isso. E por causa disso, o Marty acaba sendo demitido. Isso mesmo, Roberto Justus, japonês, aparece lá e demite ele. Não, por favor, não! Eu não posso ser demitido! Eu estou demitido! Outra coisa que a gente vê é toda a família do Marty no futuro. Então os filhos do Marty são interpretados pelo Marty, inclusive a filha dele. E vou dizer, hein? Bonita. Nossa, brother, que gata! Um detalhezinho. Eu acho que tem tudo a ver eles se interpretarem em diferentes épocas. Mas quando começa essa parada Ed Murphy, do cara interpretar todos os personagens, isso particularmente não me agrada. Eu acho que inclusive pode confundir
algumas pessoas, entendeu? Eu acho que não é o caso aqui, mas poderia confundir, porque acho que aqui ele foi é bem todo feito. mundo, como assim? E no terceiro filme vai confundir porque você. Porque tá dentro do contexto, e daqui a pouco a gente fala disso. Ó, a verdade seja dita, esse futuro que eles preveem aqui de 2015 no filme, assim, não acertou muita coisa, né? Porque, por exemplo, o carro voador, não tem. Pizza Hut que fica grande, não tem, entendeu? Hoverboard, também não tem. Mas eles acertaram algumas coisas, né? Eles acertaram várias e hoje em dia já é meio uma tradição assistir De Volta pro Futuro 2 e começar a perceber, por exemplo, que eles previram as videochamadas, que hoje em dia são muito comuns, cara. Minha mãe não sabe mais nem usar celular, ela usa só videochamada. Eles sempre com o celular mais embaixo aqui. É sempre assim, né? Cadê o pessoal, Solange? Televisão com multitarefas, check. Carros autônomos, check, existe. Drones, check. Tipo assim, as coisas mais sem graça do filme, assim, eles acertaram. As paradas massas, tipo a jaqueta, o tênis, carro voador, skate voador, isso eles não acertaram, né? Mas a videochamada é forte, hein? Eu diria que ela perde só pro carro voador. E pro skate? Ah, não, skate... Para, depois que o Chores se foi, também eu nem quero mais. Eu quero lembrar de como era com o Chores. Se tivesse skate voador, talvez o Chores não teria ido. Droga! Nem sei por que você se foi. Eles saem dali com a Jennifer para levar de volta para 1985. O problema é que eles deixaram o carro estacionado e nesse meio tempo o Biff velho entrou lá, foi para 1955, deixou na mão dele jovem aquele almanac, voltou para 2015, estacionou o carro lá para eles não notarem essa parada e para o futuro poder continuar acontecendo. E aí quando o Marty e o Doc vão para 1985, aquele mundo está completamente diferente do que eles lembravam. Virou uma guerra civil, virou um futuro distópico, virou um inferno. E para resolver esse problema, eles vão ter que pegar o DeLorean e vão ter que ir até... Então é isso, caralho, pessoal. eles colocou na continuação na parte 2. Continuação aqui? Não. Semana que vem a gente continua. Então não se esquece de se inscrever aqui no Piuí, ativa o sininho pra você ser lembrado. Deixa aqui... Família, achei que eles iam fazer aqui. Família, se você quer continuar comigo depois pra assistir a parte 2 e terminar de ver, porque tem a continuação desse filme que eles estavam falando e ainda tem outro filme ainda que, né, a trilogia, então falta mais um, mas essa continuação. Deixa o like, se inscreva no canal e comenta aqui se vocês querem que eu reaja a parte 2 e vamos pra cima, tamo junto!